Amados, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje queremos refletir sobre o tema Deus, através da sua palavra, nos concede discernimento. Isso, amados, para escolhermos e empreendermos as obras da justiça que vem de Cristo. E, amados em Cristo, a Bíblia não só fala sobre a necessidade de termos discernimento, como nos esclarece que toda a sabedoria vem de Deus. O apóstolo Tiago, em sua carta, fala do assunto. Eu quero destacar as seguintes palavras que ele escreveu. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Isso conforme o primeiro capítulo de Tiago, versículo 5. E, amados, isto tudo porque Deus dá discernimento a quem o procura e pede em oração. Ele concede mais conhecimento e toda percepção para que o próprio Deus nos leve a aprovar e a empreender as coisas excelentes aos olhos de Deus e sua justiça. O que, de certa forma, amados, ressalta o fato de que, quando pedimos a Deus discernimento, movidos pela fé, também nos dispomos a estudar as Escrituras Sagradas, pois a única maneira de obtermos sabedoria para discernirmos o certo do errado é perseverando naquilo que aprendemos através da leitura bíblica, do ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus. E certa vez, alguém com sabedoria afirmou: se discernimento for comparado a uma fruta, a Bíblia é o pomar que produz este fruto. Basicamente, amados, o discernimento é a capacidade de percebermos e entendermos as coisas. E na Bíblia, o discernimento significa entender a santa vontade de Deus e, consequentemente, fazer escolhas sábias. Como cristãos, amados, precisamos buscar o discernimento, a correta percepção ensinada pelo nosso Deus em sua palavra, para que em todas as áreas da nossa vida tenhamos a percepção adequada dos fatos e das circunstâncias que eventualmente estamos envolvidos. Precisamos pedir a Deus que nos dê discernimento quando estamos tomando decisões, pois elas impactam a nossa vida e a vida de outras pessoas. Então, para que a nossa vida, claro, manifeste a nova vida em Cristo, a nova vida que Cristo conquistou para nós, as obras de justiça que o próprio Senhor Jesus Cristo produz em nós e sempre serão para a glória e louvor de Deus. Amados, certamente agir tendo a percepção correta e em conformidade com o que aprendemos da palavra de Deus, requer de nós um grau de sabedoria, coragem e humildade que somente o Espírito Santo pode conceder, especialmente quando é necessário tomar decisões difíceis ou até contrárias ao que a maioria das pessoas tem como prática comum ou praxe, e na verdade estas diferem daquilo que aprendemos com base nas Escrituras. Ou seja, segundo a palavra de Deus, precisamos andar. Também o discernimento que Deus nos concede em sua palavra desautoriza fechar questão no modo de proceder se o próprio Deus deixou isso em aberto, no sentido de usar uma maneira ou uma forma de que isto então seja feito
para não criarmos leis ou conceitos firmados em circunstâncias, anseios e pontos de vista de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, subjugando pessoas a um modo de vida idealizado por mentes e caprichos puramente humanos, ao invés de despertar as pessoas através da palavra de Deus a viver a liberdade para a qual Cristo os conquistou. Então, amados, as nossas diferenças não são colocadas como empecilho para a unidade em Cristo, mas que na diversidade de dons e capacidades forma seu corpo perfeito de Cristo, visto que, pela fé nele, somos membros do seu corpo e herdeiros do seu reino. Daí a oração do apóstolo Paulo: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Isto, então, em Filipenses 1, 9 a 11. Agora Johnny vai nos trazer um cântico. Vamos todos exultar, pois o Pai bondoso, o seu Filho nos quis dar, Filho tão glorioso. Veio a nós no triste vão, simples em pobreza, no seu reino celestial nos dará grandeza, para nos enriquecer. Ele se fez pobre, quão profundo deve ser seu amor tão nobre. Amados em Cristo, o apóstolo Paulo também escreve em 1 Coríntios 2, 14 a 16, as seguintes palavras: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amados, essas palavras primeiro indicam que o Espírito Santo precisa nos ajudar a compreender as coisas de Deus. Sem o discernimento que vem da palavra de Deus, estaremos sempre confusos e sem saber qual o caminho seguir. A Bíblia nos traz muitos exemplos de que pessoas, então, que usaram o seu discernimento, pelo qual obtiveram a perfeita percepção da santa vontade de Deus e foram certeiros em suas decisões. Temos aí o exemplo de Abraão, ao obedecer a Deus quando lhe pediu para sacrificar seu filho Isaque. E então, num momento todo especial, quando ele precisa responder à pergunta do seu filho, que perguntou: onde está o animal para o sacrifício? Certamente viu-se abalado em seus sentimentos. Mas Abraão, focado na ordem de Deus, teve a certeira percepção de forma profética, então responde: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Moisés, amados, também mostrou ter recebido de Deus grande discernimento quando liderou o povo de Israel pelo deserto durante 40 anos. Ainda que, sabemos, Moisés inicialmente reconheceu a sua
incapacidade de fazê-lo. Mas Deus lhe deu discernimento. O rei Salomão, que exclusivamente pediu a Deus sabedoria para o seu reinado e acabou recebendo de Deus todas as demais bênçãos, além de uma sabedoria então notável, dentre elas a habilidade de discernimento, isto é, a percepção clara dos fatos, que ele usou para resolver disputas, entender conceitos complexos e, inclusive, identificar a verdadeira mãe de um bebê, atribuindo ele, isto sempre, a sabedoria que Deus lhe concedeu. E no Novo Testamento, Deus deu, por exemplo, a Maria muito discernimento, e isso através da palavra de Deus, deu a ela a plena percepção do compromisso que ela estava assumindo quando se dispôs então a cumprir sua missão de ser mãe do Salvador e depois fazer uso do cântico de Ana, mãe de Samuel, para assim expressar todo o seu louvor a Deus unicamente. E amados, quando o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 1:11, para que nós estejamos diante de Deus, então em pé, no dia de Cristo, diz ele, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ele então nos lembra que nossa capacitação espiritual, a percepção das coisas espirituais e nossas boas obras são para a glória de Deus. O que significa, amados, viver uma vida segundo a sabedoria de Deus, a qual reflete a justiça e a santidade que Ele nos proporciona no poder de sua graça através da fé salvadora em Cristo. Esses frutos, amados, são evidências da transformação que ocorre em nossas vidas quando estamos em comunhão com Cristo. Fato, amados, que se manifesta em nossas ações, atitudes e relacionamentos, demonstrando o amor, a paz, a integridade que vem de uma vida alinhada com os ensinamentos de Jesus. Isto é, a própria palavra de Deus, onde em suma, na verdade, e também diante de inúmeras situações do dia a dia, precisamos de discernimento, a perfeita percepção da vontade de Deus para tomarmos decisões e fazer a coisa certa. Isto é, o que Deus espera de nós. E para tanto, amados, Deus sempre nos continue a ajudar, como tem ajudado até aqui, com a sua santa palavra e a presença certa de seu Santo Espírito. Vamos ainda cantar. Queremos sempre ouvir a palavra do Senhor. Encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador, que perdão e alento traz. É divino seu poder, salvar a quem nele crê. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador como pode a vida obter salvação perfeita e luz, para andar com o Senhor e jamais esmorecer. Os seus passos guiará e esperança lhe dará. Doce
que assim estejamos sempre abertos para adquirir de Deus discernimento, isto é, firmados e estudando e meditando sempre em sua santa palavra. E que o bondoso Deus abençoe a cada um de vocês a cada dia, para que, firmados nele, também sempre agradecidos, possam ver as muitas bênçãos que ele vem lhes concedendo, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.